começando mais um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo da hora que você está escutando ou ouvindo esse podcast. Estamos começando mais um Papo Pontual hoje com presenças ilustres, vindas de Guarulhos, que é outro estado quase, né? Estamos aqui com Daiane. Daiane passou aí uma vida de docente dentro da ANB Morumbi. Ela é quiropraxista e encerrou-se aí o seu ciclo aí junto com o do Fernando agora há pouco, né? Saímos de mão dadas. Saímos de mão... Ah, mas é bom, né? Olha, se fosse sair sozinho ia ser pior, né? Sair de mão dada é gostoso. E aí hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre quiropraxia, sobre principalmente toda essa parte aí institucional da ANB Morumbi. Muito prazer e assim, Dai, quem é você? Quero que você comece aí contando a sua história dentro da quiropraxia. Porque você é da primeira turma? Segunda turma da ANB Morumbi, formada lá... Então, na verdade eu conheci a quiropraxia através de uma amiga no terceiro colegial e ela falou pra mim que até então eu ia fazer fisioterapia. E ela veio e falou pra mim que ela viu o guia do estudante e achou uma profissão que era a minha cara. E eu comecei a ler, gostei da profissão e embarquei na segunda turma de quiropraxia do Brasil. Ao final desse primeiro ano, eu precisei trancar a matrícula e eu voltei depois de 2 anos. Então, eu comecei na segunda turma, mas eu concluí na quarta turma. Mas você ia fazer físio com que? Qual que era a tua ideia de atuar com o quê, aonde, por quê? Na verdade, eu queria alguma coisa na área da saúde. E aí, eu pesquisando, vi que a profissão que mais se encaixava, né, com o que eu queria seria a físio, né? E eu lembro que bem nessa época minha mãe teve paralisia facial e ela precisou do acompanhamento dos físios e eu ia lá todo dia, acompanhava ela e nossa, eu achava muito legal o atendimento dos físios, tal. Eu acho que isso é pra mim. E eu falei, eu quero ser fisioterapeuta. Ok. E aí, dali, eu falei, bom, quero fazer USP. Tá. E aí eu comecei a estudar ao longo de todo o ano, estudava de manhã e fazia cursinho à noite, aquela vida frenética estudando. Quando foi mais ou menos em setembro, essa minha amiga aparece com o guia do estudante, falando assim, olha, vi essa profissão aqui, achei a sua cara, dá uma lida. Não sei o que é, mas eu achei a sua cara. E aí, quando eu lembro até hoje, era uma foto até do Eduardo ajustando. Eduardo Bracha, que ajustando. Trouxe o curso para a ANB Morumbi, né? Ele quem fundou o curso da ANB Morumbi. E aí comecei a ler diagnóstico, tal, lesão musculoesquelética. Falei, é isso mesmo que eu vou fazer. E aí cheguei para meus pais e falei, bom, pensando bem, eu não vou mais fazer fisioterapia. Gente, as coisas mudaram. Tô pensando, isso já era setembro, né? E eles falaram, olha, tá bom, você é nova, começa, se você vê que você não gosta, depois você tranca. E falei, então tá bom, vai ser isso que eu vou fazer. E pronto, e aí a partir daí caí, assim, literalmente de balão na quiropraxia, né, sem saber nada além do que eu li no guia do estudante. Mas te falar, acho que assim, todo mundo, né? Que é a faculdade num segundo ano aí de criação. Quem que eram os professores na época? Então, a grande maioria dos professores eram médicos, né? E o Eduardo Bracha que dava todos os módulos. E nessa época estavam se formando alguns professores, né? Como a Débora, a Márcia, e tinha uma série de professores se formando para dar aula. E a gente tinha muita aula com tradução simultânea. Então a gente teve muita aula com americanos mesmo, que eles vinham e a gente fazia tradução. Eles vinham pessoalmente ou Pessoalmente. Que massa. A gente teve aula assim, módulos com diversos americanos e foi muito bacana esse começo, né? E esses médicos que davam aula lá, qual que era a visão deles em cima daquilo? Eles sabiam o que estava acontecendo ou eles estavam ali só porque a ANB falou, tem um curso novo aí que vocês vão precisar dar aula? Qual que era a relação deles com a quiropraxia? Eu acho que na época o coordenador era o Eduardo, né? Então ele devia fazer reuniões tentando explicar isso para eles. E até porque a gente tinha muito essa questão, mas eu acho que essa raiz de diagnóstico vem daí, né? Mas você vê, meus professores eram Djalma, dava diversas disciplinas pra gente, não era só TCC, né? Então, Djalma dava, a gente tinha matérias como dermatologia, patologia, sistema endócrino, e eu lembro que todas essas matérias eram, por exemplo, o Djalma que dava aula, né?
Hoje, você tendo estudado lá naquela época e dando aula aí até semestre passado, como é que você vê a evolução de matérias, de matriz curricular? Mudou muito, né? Tipo, quase 100%. Eu vejo até pela grade curricular do meu marido, né? Eu já peguei, já olhei assim, não tem absolutamente nada a ver, né? E sempre já me perguntaram isso, o que você acha? É melhor, é pior? E aí eu sempre falo, olha, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Sim. O que eu acho... Formação nunca é ruim, né? Sim, sim, é. O que eu acho que faltou na nossa época de formação foi abranger mais a fundo a quiropraxia, né? Essa questão filosófica. Isso a gente realmente, de aluno, a gente não foi embasado exatamente em tudo isso, né? Isso é um problema, levando em consideração hoje a nossa luta pela regulamentação, né? Porque tem muita coisa que bate ali. Eu vejo que é esse embasamento, assim, relacionado à quiropraxia em si, né? A gente teve alguns percalços ali. Porém, eu também considero isso como o início de uma profissão no país. Total, né? Então, assim, você está começando uma profissão, igual você falou, quem eram seus professores? Inicialmente a gente não tinha, né? Então, quiros, né? A gente tinha, assim, a linha do Eduardo, que era até então o único quiro. Aí começaram a vir que era outros, médico também, que né? era médico, né? A primeira formação médica. E aí começou a vir a Débora, que aí... Essa segunda leva de professores eram outros professores que tinham uma primeira formação. E a grande maioria deles eram físicos. Tá. Então, assim, os quiros raiz começou a ter de formação, igual eu sou só quiropraxista, né? Hoje quem está na EMB, a grande maioria deles também são só quiropraxistas. Então, começou a mudar faz pouco tempo isso, né? E assim, né, a gente tem que pegar... Você terminou a faculdade... E logo em seguida você já foi começar a dar aula? Até engraçado. Eu nunca pensei em dar aula, né? Eu entrei na quiropraxia pensando na parte puramente clínica. E quando eu estava lá, aí eu fiz o primeiro ano, parei. Quando eu voltei, depois de 2 anos, eu caí em outra turma. E aí eu comecei a fazer amizade com um grupinho de meninas, que uma delas até hoje ela é quiropraxista em Israel. Ela vai me matar, que eu vou contar isso, mas... Pô, como assim? Era segredo? Não, Ela é quiropraxista. Acho que ninguém sabe disso. Tá. Né? E aí a gente fazia trabalhos em grupos. E a gente tinha um professor de patologia que ele chamava Chicão. Né? Que pelo nome eu acho que deve ser um cara sensacional. Sensacional. Quem teve aula com ele, assim, não esquece, né? E ele começou a dar aula pra gente e ele falou, bom, o trabalho desse semestre eu vou distribuir artigos científicos em inglês e boa sorte pra vocês. E a matéria era patologia. E eu e essas 2 amigas minhas pegamos um tema que era câncer de pulmão. Olha, eu lembro até hoje. Marcou. Nossa, e deu um trabalho fazer ele tinha pedido um roteiro e tal, e a gente fez. E eu falei assim, e aí essa minha amiga falou assim, olha, eu vou me esforçar, mas eu passo muito mal na hora de apresentar. Aí eu sei falei, bem. Aí eu falei, tá bom, né? Mas eu nunca imaginava que era tão mal que ela passava. Tá. Né? Bom, e ela foi me preparando. E eu, estudando o trabalho, eu falei, bom, vou estudar basicamente tudo, né? Eu estudei todo o conteúdo. Chegou no dia da apresentação, lembro até hoje, foi num laboratório de informática, e o professor Chicão lá, vai lá, vejo vocês. Na hora que levantou, ela já passou mal. Ela desmaiou. Ela desmaiava. Aí essa minha outra amiga foi levar ela lá pra fora, pra enfermaria, acudir ela e tal. E aí, fiquei sozinha, né? Eu falei, bom, vamos lá. E apresentei o trabalho, tal, e o Chicão parado, olhando pra minha cara. Quando acabou Isso assim, no final de curso já? Não, isso era terceiro ano. Tá. Segundo ou terceiro ano, que era matéria de patologia. E aí, quando acabou, o Chicão falou bem sério, assim, eu vou te falar uma coisa. Eu falei, você já pensou em dar aula? Aí eu falei, não. Ele, pois, se eu fosse você, eu começaria a pensar. Eu falei, aí eu fiquei assim, né, não esperava que ele ia falar aquilo. Ele, olha, você apresentou muito bem, você demonstrou domínio, você demonstrou didática. E olha, eu vou falar uma coisa muito séria para você, falando da sala inteira, né? A área de vocês vai precisar muito de professores, né? Vocês são uma área muito nova, a gente precisa de pessoas assim. Então, se você não pensa, a partir de hoje, pensa sério no que eu estou te falando, né? E aí foi isso. Então, a partir daí que eu comecei a pensar... Ele plantou a sementinha. Isso. Aí eu tive aula, né? Aí eu comecei a me inspirar muito na Vivian, né? Djalma. E aí comecei a falar com eles, bom, agora se eu quiser professora, o que eu preciso fazer?
E aí eles falaram pós-graduação, né? Pós-graduação. Então, antes de eu me formar, eu já estava matriculada numa pós-graduação, que eu fiz Fisiologia Humana na Faculdade de Medicina de Santo André, né? E aí, quando eu entrei, já começou a abrir as portas para o mestrado na USP, né? Que aí foi onde... Enquanto você estava fazendo mestrado, você já estava dando aula? Na verdade, como aí começou a surgir essa vontade mesmo de dar aula. Então, assim, o coordenador na época já era outro, era o Kim. E eu já tinha falado para ele, ele era muito uma pessoa bacana. Eu acho que é um dos meus grandes mentores por eu ter passado pela EMB, com certeza foi o Kim. E aí ele falou, Daiane, enquanto se você estiver fazendo a pós, eu vou te colocar para fazer todos os eventos da faculdade, enquanto você não for contratada. Eu falei, tá bom. E na época tinha muito evento assim, de dia de semana, muitos eventos. E eram remunerados, né? E ele me colocava em todos. Então tinha evento que era só palestra, tinha evento que era palestra com atendimento, e eu ia praticamente em todos, né? E aí eu comecei a circular São Paulo, vim para o interior, tudo dando palestras. E aí depois de 2 anos, eles me chamaram para ajudar já na supervisão, que foi em 2009. Aí eu comecei já a ajudar na supervisão do CIS. E aí para dar aula mesmo, eu entrei um ano depois. Em 2010. Né? Então, em 2009 eu já estava lá como supervisora. A Xerri, na época, era responsável, a gente dava prova junto, a Aline Labate, Ana Paula, né? E aí, dali, eu fui contratada para dar aula mesmo a partir de 2010. Eu acho que quando eu comecei a faculdade, estava numa transição de recém-professores, né? Tipo, pessoas que, estavam fazendo seus estudos, mas ainda não tinha ali a prática de lecionar, né? Então, tipo, o Jorge, você, de repente apareceu a Aline, de repente apareceu um monte de gente ali. Começou a mudar toda, né, a leva, né? Isso. Então, hoje ainda, né, a evolução da quiropraxia, principalmente na parte universitária, ela ainda está acontecendo, né? Ainda. Principalmente agora, onde a EMB Morumbi ali falou, vamos mudar algumas coisas, né? E aí, você vê com bons olhos isso? Você acha qual que é o futuro ali da... Sim, eu vejo assim, são ciclos, né? Igual eu falei, gostava muito de dar aula. Mas a EMB, ela passou por uma outra administradora, né? Que tem suas visões. Muito mais comercial do que... Isso, ela tem suas visões. E eu, por estar lá até então, era mais antiga, né? Estava custando caro para a EMB. Exato. Né? Esse é o recurso. Foi Sim, em questão, poucas palavras né? É isso. Você, Fernando, que estava ali, ele como coordenação, você como há muitos anos dando aula, isso começa a pesar dentro do bolso da universidade. Isso, exato. Mas é triste, né? Sim, muito, né? Porque, e aí? Você tem professores aí que tem... Tudo bem que eles são caros, mas eles são caros por algum motivo, né? Porque eles estão ali muito tempo, eles conhecem toda a universidade, eles conhecem todos os alunos, eles sabem como é que funciona. E não, aí ele prefere cortar e querer começar do zero porque é mais barato. Doido, né? Resumindo, bem resumido, é isso. Mas hoje a gente acaba criando um vínculo, né? Assim, quando a gente dá aula com os outros professores, é muito engraçado. A gente cria uma relação muito, muito parceira, sabe? E com todos que passaram, e hoje eu tenho plena confiança nas meninas, né? Na Aline Ferreira, sei que ela... Ela que está de coordenadora agora, né? Ela vai fazer um excelente trabalho, tenho certeza disso. E igual eu falo, a gente cria realmente um vínculo. Então, não só com elas, como todos que passaram. Fernando, Jorge, Daniel Domingos, né? E assim por diante. Ever. E assim, Ana Paula. Perdemos muitos professores. Assim, olha lá. Você tem professores que a EMB Morumbi acha que é caro, mas que na real você vai ganhar muito mais dinheiro atendendo do que dando aula. Sim. Então não é tão caro assim, né? Se a gente for botar na ponta do lápis ali, as pessoas elas estão ali se doando, porque em causa da profissão principalmente. Tem muito disso, né? A gente pensa muito nessa questão, né? O futuro da profissão, como que a gente quer que a profissão seja, como que a gente quer que os alunos saiam, a preparação do aluno, né? A gente sempre tem muito essa preocupação. Apesar do que a nossa preocupação nem sempre se realiza porque a gente está dentro de uma empresa, né?
E ali tem as suas limitações. Olha, até aqui a gente pode fazer, até aqui não, né? Então tem muito dessa questão. Mas a nossa intenção é sempre a melhor, né? Eu acho que qualquer quiropraxista precisa tirar um pouco esse egoísmo de ficar fazendo as coisas por conta, porque tudo que a gente faz tem repercussão pela nossa profissão daqui pra frente. Então, assim, a gente Exato. comentou aí o pessoal que estoura no YouTube, o pessoal que faz coisa no Instagram, o pessoal que faz não sei o quê. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje parece ser uma coisinha muito simples, muito... Mas lá na frente, a gente tá numa... reflete. Hoje a gente e vai fazendo história, né? E além disso, isso vai fazendo uma história, né? Você sempre vai ficar sendo falado por aquele motivo, sendo bom ou ruim, né? Então, isso é muito legal. E hoje lá dentro a gente estava conversando antes também, falando principalmente sobre os alunos, né? Então assim, hoje, sei lá, puxando de 5 anos para cá, cara, a quantidade de clínicas que se abriram, Nossa. uma coisa absurda. E aí começou a faltar profissional para essas clínicas, consequentemente, por falta de profissional, você acaba contratando qualquer um, né? Porque assim, eu não estou defendendo todos os quiropraxistas, porque tem muito quiropraxista relaxado. Então a gente tem que tomar cuidado em cima disso. E aí, qual que é a solução disso? A gente precisa abrir mais faculdades, Mais faculdades, é isso que eu ia falar. Eu acho que o caminho agora era abrir mais faculdades, né? Porque o mercado está fervendo. Escasso de profissionais, né? Mas está fervendo. A demanda está alta. E você sabe, só essa semana, eu acho que pelo menos essa semana, 4 quiropraxistas entraram em contato comigo, pedindo indicações de gente para começar a treinar, para trabalhar. Eu estou falando de uma semana, né? Eu estou falando de mim, fora as outras pessoas. Você professora, né? Deve todo mundo. Me É, fala aí um cara que está se formando. Então, e aí você... Só que aí quando a gente vai falar com os alunos, muitos têm essa cabeça, não, eu vou abrir o meu. Porque eu vou abrir o meu. Ontem, esse programa aqui provavelmente vai sair depois do programa do Henrique Aiello. Henrique Aiello é um amigo meu que é contador. E a gente entrou nesse assunto porque, cara, hoje as pessoas, quiropraxista principalmente quiropraxista, ele começa a trabalhar, ele começa a ganhar dinheiro, só que ele olha pra você e fala assim: nossa, eu tô ganhando dinheiro, mas você tá ganhando muito mais sem fazer nada, né? Então, assim, eu vou abrir a minha própria clínica. E dentro da faculdade você não aprende essas coisas. Não. Eu acho que isso também é uma falha muito grande. E as pessoas acham que é muito fácil você ter uma clínica. É uma maca, uma mesa, uma coluna e minha mão. Telefone para atender as ligações e fazer os agendamentos. E as pessoas precisam entender quais são as dificuldades disso. E às vezes as pessoas vão tomar na cabeça. Sim. E aí começam a se desesperar e aí acha que a profissão não traz retorno. Traz dinheiro. Você sabe quando eu me formei, né, assim, que eu já fui para essa área de dar aula, mas eu sempre atendi paralelo. Né, eu nunca deixei de atender. Mas assim, quando eu me formei, eu falei, bom, onde eu vou arrumar emprego? Não tinha, né? Tinha uma, duas. Tinha sim, era o Eduardo Bracher, a clínica dele, e o Jason, que estava, na época, começando. E aí o Jason já tinha as pessoas dele e eu não tinha de procurar emprego. Então a gente tinha que abrir o nosso porque não tinha mercado para isso, né? Mas aí foi o que você falou, a gente bate a cabeça, né? Porque a gente não tem noção nenhuma administrativa, do quanto gasta, impostos e tal. Como trazer paciente. Como manter, o que você vai divulgar, uma série de coisas, né? E aí o que também me ajudou muito foi eu trabalho num convênio, né, no plano de saúde. E lá, essa parte também, assim, de pacientes, a gente acaba pegando um volume muito grande, né? Então foi o que também me deu muita experiência clínica. Sim. Estou lá há muitos anos também. Hoje, eu não sei se isso vale ainda, mas quando eu, 2, 3 anos, quando eu voltei do Peru, eu olhava ali, assim, as grandes clínicas de sucesso eram de pessoas que tinham passado por lá, né? Justamente por conta de volume, de experiência e de entender qual que é a lógica de uma clínica. Sim. Né? Tem muito isso, né? Tem. Até dando aula, eu falava para os alunos, olha, se eu fosse vocês me formando, eu não abro a minha, mas nem que eu tivesse dinheiro, né? E toda a estrutura para montar, porque além dessa parte administrativa, tem a experiência clínica também, que é muito diferente do que a gente só vê no CIS, né? Que é a nossa, até então, é um ponto de estágio, né? É muito diferente você pegar uma população. Então, eu sempre incentivei os alunos, vai trabalhar com alguém, pega uma experiência clínica,
depois disso, né, lá na frente, quando você vê que você está maduro, experiente, aí sim você está pronto para seguir. E aí você pesa para ver se é o seu perfil também, né? Que precisa de cuidar perfil. de negócio, né? Porque Empreender você precisa de perfil, cara. Muito. Hoje assim, é porque eu gosto disso, mas assim, financeiramente era muito melhor eu estar atendendo com alguém, ganhando o meu ali numa boa. Fazendo seus horários, né? E show de bola, né? Mas assim, mas eu acho que é muita ambição. Acho que às vezes o quiropraxista, ele é muito ambicioso e acaba colocando os pés pelas mãos, assim, sabe? E até um dos quiros ontem mesmo me falou, poxa, você não conseguiu ninguém. Eu falei, olha, até então não. Falei, tô procurando, mas até então, não porque eu não informei, mas por eu falar da vaga e as pessoas não. É o que eu penso, por exemplo, eu tô com vaga aqui também, só que para alguém vir para até Jundiaí, o cara precisa se mudar, né? Então assim, hoje você tem um foco que é São Paulo, certo? Vou falar de São Paulo, que é onde a gente tá? Você tem uma cacetada de clínica em São Paulo, então você acha que um recém-formado, sabendo que vai ganhar bem até para um recém-formado, ficar do lado da casa dele, onde ele não vai ter gasto, onde a mãe dele tá lavando e passando e cozinhando, você acha que eu vou até Jundiaí me aventurar? Isso é o pensamento. Eu acho que isso é um pensamento meio burro. Por quê? Né? Você precisa investir na tua carreira e, cara, hoje você está indo para o interior, você está indo para um lugar que tem muita gente, pouca clínica. Então, assim, esse tipo de ambição mais eu não vejo. Eu vejo o pessoal sendo cômodo, né? E aí, pô, o comodismo Infelizmente, você acaba se ferrando, né? E hoje, dentro do pessoal que está se formando, sei lá, dos 3 últimos, 4, 5 últimos anos, como é que você acha que está saindo esse pessoal para o mercado? É complicado, tem que tomar cuidado, né? Mas não assim... Não estou falando só... eu acho que um dos problemas é esse, justamente que a gente está falando. É ele sair achando que trabalhar sozinho ou por ele próprio vai dar muito mais certo do que se ele trabalhasse com alguém. Ou ele já começa a exigir também. Isso vários quilos me falam isso, viu? De falar assim, nossa, a pessoa tá achando que vai entrar para ganhar. Existe um problema dos dois lados. Por exemplo, quando eu me formei, aí vieram me chamar para uma clínica e falaram assim, a gente vai pagar tanto. Eu falei, não, pô, é muito pouco, né, na real. Ele falou, mas meu querido, quando eu me formei, eu ganhava... Eu falei, mas quando você se formou, meu querido, você só tinha uma clínica para trabalhar. Hoje, a gente tem mercado, você tem concorrência, você tem uma cacetada de coisas. Então, isso varia muito, né? Então, é difícil, é difícil. Esse é um ponto, né? E o outro, eu acho que são as influências digitais também, né? Eu acho que tem super lado positivo nisso, muito mesmo, tanto para a profissão quanto para os alunos. Porém, eu acho que tem que tomar cuidado, né? Da pessoa achar assim que, mas isso eu senti até como professora, né? Assim, no sentido da gente dar certas matérias e o aluno fala assim, pra que eu vou? Eu não vou usar isso na minha vida real. Né? Não vou usar isso na minha vida, então eu quero que se dane, né? E vai levando a disciplina nem aí. Principalmente, qual disciplina? Diagnóstico diferencial? Extremidades, né? Diagnóstico diferencial, extremidades. São as que eu até falava para o coordenador na época, o Fernando, a Ana, né? Eu falava, olha, o que eu mais sofro é com essas disciplinas pelo repudio dos alunos. Sim. E eu vou te falar que é engraçado, depois que se formam, eu recebo milhões de mensagens. Olha, eu peguei um paciente, assim. O que eu faço? O que eu faço? Gravo um vídeo, olha esse meu paciente, né? Eu acho que assim, é difícil nesse sentido. Você era uma pessoa que sofria muito porque você era professora dessa disciplina. E eu já sei porque eu fui o aluno disso também. E é difícil, principalmente na linha que você vai seguir de cuidados e tudo mais. Sim. Né? Mas eu acho que, igual você falou, conhecimento é sempre importante, né? Você, independente da linha que você usa, se o paciente chega para você, tem tal doença, você precisa pelo menos ouvir falar, saber do que se trata, né? Pelo menos, acho que assim, informação você precisa ter. Sim. Se você vai ser o cara para cuidar daquilo, é outros 500. É outra coisa, né? E aliás, nas doenças diagnóstico diferencial, grande parte delas, a gente não é a pessoa para tratar aquilo. Sim, né? mas você precisa saber para quem passar. E orientar o paciente, né? Olha, você veio aqui, mas isso
a gente só vai até aqui com você. O resto, E dentro da né? medicina é difícil você ter uma explicação decente também. Então, E aí você talvez seja esse cara, por incrível que pareça, né? muitas vezes, Mas né? é a maioria, a maioria. Mas assim, eu acho que isso eles também acham que só aprender a ajustar já Tá está bom, né? suficiente para Não, cair não. no mercado, né? Então Ó, é um outro problema. vou fazer uma pausa só pra gente aqui. A gente tá no Vila Brunholi, a gente tá em Jundiaí, num lugarzinho topzera. Trouxe o Fernando aqui da última vez, agora eu trouxe a Dai. Tem que é um restaurante italiano de massas, e hoje a gente pediu uma parmegiana, não é massa, mas mas que também é joia. Então assim, cara, é o que eu sempre falo, você está escutando no Spotify, vai lá no YouTube pra você dar um bisóio nisso aqui. A Ana Faquinato, ela vai vir pro Brasil, Sim. ela falou, nossa, eu fui ver a do Fernando, eu só ficava reparando na comida no Guaraná. Eu falei, você também é zoiuda, né? E não sei o quê. Mas é isso, a gente tenta trazer as pessoas, os convidados, para também fazer uma comidinha, Sim. né? Então a gente vai se servir e aí enquanto a gente for comendo a gente continua conversando. Tá bom. Sirvam-se aí primeiro e aí a gente, quando tiver todo mundo já no prato, a gente taca ali pau. Sim. Adeus, dieta! Alguns momentos depois. Bom, a mágica da edição, a gente já está todo servido, vocês viram aí no YouTube pelo menos toda a comidinha. E voltando, né, a gente estava falando principalmente dos alunos, né, dessas coisas de matéria, Hoje é complicado sim isso, porque eu creio que tem que ter, é super importante por tudo aquilo que a gente estava conversando, mas a gente também não pode perder a essência do que a gente faz. Porque assim, hoje eu trabalho num formato diferente, aí no terceiro paradigma, né, o mais próximo disso possível, e a gente pensa no seguinte, eu tinha paciente que estava comigo há, sei lá, 5 anos, Sim. e eu chegava para ele e falava assim, fulano, você sabe o que é uma subluxação vertebral? Não. Ou eu falava, ciclano, por que você nunca trouxe teu filho aqui? Ele não tem dor nas costas. Então a gente acaba moldando também toda a nossa profissão em cima disso, dor, doença. E a quiropraxia ela é muito mais ampla do que isso, né? O quanto que falta disso dentro da sala de aula também, né? O Fernando conseguiu trazer um pouquinho aí, né? E foi difícil toda essa mudança, mas ainda, qual que é a... Eu concordo que a gente não pode esquecer nossa essência, né? Isso daí não pode se perder. Mas eu acho que tem como também, aí tem as linhas, né, que cada um vai seguir, mas eu acho que tem como também a gente seguir uma linha de educação do paciente, mesmo mantendo uma cabeça focada, pensando primeiramente na dor, né? Porque igual hoje na clínica eu sei, meus pacientes vêm por dor, a grande maioria, né? Então dali a gente começa uma educação, lógico, é fácil? Não, tem paciente que entende super bem, tem uns que não, tem uns que vêm no momento da dor, mas a gente tenta, sabe? É um trabalhar que a gente faz, procura atender crianças, tenho vontade de atender muito mais, mas eu tenho já atendido bastante crianças, né? Então é um método diferente, né? Mas assim, realmente, dentro da faculdade a gente não dá tanto foco nesse sentido, né? É o tripézinho, né? Ciência, filosofia Sim, e arte. sim. O quanto está desproporcional isso ainda, pode né? ser. Mas isso acho que é aquela coisa da evolução. Sim, Isso vai isso que eu acontecer acho, ainda, vai acontecer ainda, mas ainda a gente sabe que esse tripé está bem desproporcional, né? Sim. O que eu, por exemplo, dentro do terceiro paradigma aí também, a gente, cara, essa parte de educação que é sensacional, independente do que você acredita, do que você quer fazer. A educação continuada que ele dá, né? Quando eu estava na faculdade e ouvia as coisas de Straits ou terceiro paradigma, era o quê? Nossa, não pode falar de dor, não pode falar de problema. E não é isso. A gente tenta focar a ideia em outras coisas, justamente para você não se contradizer e a educação continuada prevalecer, né? Então eu acho isso muito sensacional, né? Você focar, você ter algumas coisinhas
painel com famílias, né? Sim. Hoje a gente tem um vídeo lá que a gente deixa rodando na recepção, que é uma bebezinha. Cara, essa bebezinha, ela virou garota propaganda, porque todo mundo olha e fala assim, caraca, criança, por que né? que tá fazendo isso numa bebezinha? Assim, porque ela tem coluna, meu querido. E aí já começa ali a palestra educacional. Mas você sabe que também, eu acho que isso a gente via dentro da faculdade, mais uma vez, né? O aluno achar que só o ajuste, ele precisa aprender só a ajustar, né? E eu acho assim, e a faculdade é a base, né? Igual, muita coisa do que a gente aprendeu, se a gente não usa, se a gente sabe disso, né? Mas Como qualquer faculdade, conhece, na né? real. Qualquer uma, não é porque se você for fazer qualquer faculdade, você vai ter disciplinas lá, mas que tem um fundamento por estar ali, né? Ela se entrelaça tal, e tem um fundamento para ela existir ali. Mas o que a gente notava lá, até então, quando eu estava lá, era que é isso, assim, os alunos se espelham bastante em pessoas que aparecem bastante, tal, que isso é bom, né? Só que muitas vezes eles não conhecem. Essa pessoa que também teve o mesmo embasamento, né? Igual você hoje, você mudou o paradigma, mas você teve o mesmo embasamento, né? E isso faz parte, né? E o que a gente sempre falava, a quiropraxia, o curso, ele segue as diretrizes da OMS. Então, se você abrir a diretriz da OMS, está lá, tem que ter nutrição, tem que ter diagnóstico diferencial, tem que ter extremidades. Não vou tratar extremidades. Tá, mas você tem que aprender. Mas tem que entender, tem que saber. Né? Então, a gente segue aquilo. Né? Todas as disciplinas são formadas, embasadas numa diretriz mundial. Então, independente se a gente gosta ou não, é aquilo que a gente precisa a priori ter. Né? Sim. E aí a gente entra num assunto que é falta de pesquisa e falta de artigo e falta de pessoas interessadas nisso e por aí vai. Cada vez menos, por essa linha, né? Sim. Igual você também concorda com o que eu vou falar. Hoje em dia eu vou trabalhar e vou ganhar dinheiro. E ganha, né? Se você começar a atender, você ganha dinheiro. Então assim, e para você se dedicar à pesquisa... Pra quê? Pra quê? Você vê, eu fiz 7 anos de mestrado, foram 7 anos, né? O processo todo. E eu lembro quem me ajudou em todo esse processo foi o Eduardo Bracher, e quando eu fui publicar meu artigo, ele falou assim... Não, eu lembro que meu orientador, na verdade, não foi... Ele me ajudou, mas meu orientador foi o chefe do departamento de medicina da USP. Né? Ele foi... Eu consegui, e o Eduardo, a entrar lá. E ele falou assim pra mim, olha, vamos mandar o seu artigo para a segunda maior revista de dor no mundo. E eu lembro que ele falou pra mim assim, olha, eu acho que não vão aceitar, mas a gente tem. Mas vamos lá, né? Eu quero ver o que eles têm para falar do seu trabalho e tal. E aí a surpresa foi imensa, porque eles aprovaram, né? Com algumas correções e tal, que a gente teve que fazer, mas eles aprovaram. E aí o Eduardo falou, olha, você é a primeira, na época, né, então, a primeira quiropraxista no mundo a conseguir publicar nesse tipo de revista, né? E a gente tá falando isso aqui há quantos anos atrás? 2014. Sim. Né, então, Nem 2013, tanto, né? 5, 6 não faz anos. nem tanto tempo, a gente conseguiu fazer essa publicação, mas assim, essa vida de pesquisa é uma vida que você não tem um retorno financeiro imediato, né? É diferente de você sair e começar a atender. Mas é necessária para a área, né? Uma vez eu vi uma postagem eu sempre falava isso para os alunos, do Ricardo Fujikawa, ele fez no Facebook, que ele é editor-chefe, não sei se você lembra disso, ele é editor-chefe de alguma revista científica de quiropraxia, e ele falou que ele estava abismado de ver que quem mandava artigos para ele sobre quiropraxia eram os físios. Lógico. E que grande parte das pesquisas eram produzidas por físio falando de quiro, né? Então, e aí é onde a gente para pensar, né? E os quiros, né? São duas coisas para se pensar. E os quiros, cadê eles? E segundo, o quanto que a nossa área está tão próxima da físio para eles escreverem tantos artigos. Não, então, qual é a informação que eles vão passar a partir daí? Porque a filosofia de visão é totalmente diferente, né? E os artigos, assim, cientificamente, são artigos relativamente bons, tem artigos bons. Sim, cara. Né? Mas e cadê a produção dos próprios quiros, né? Porque a gente quer brigar, falar que aquilo não é físico, né? E falar ainda de produção, eu falei isso no programa passado com o Rodrigo, sobre fazer produção de artigo em cima do terceiro paradigma. Aí ferrou, porque você não tem como mensurar. Exato. E o Rodrigo me deu, é legal, depois eu vou pegar o nome, eu esqueci agora de cabeça, uma australiana que está começando a fazer artigo nesse sentido. Então. E, pô, sensacional. Eu fiquei com muita vontade quando eu fui no... Você estava no curso do Minardi comigo, né? Uhum.
ele falava um negócio assim, cara, vocês precisam parar de falar que subluxação é osso fora do lugar pressionando o nervo, né? Só isso, existe né? toda uma ciência, ele é um cara muito focado nessa parte hormonal, de todas as regulações hormonais que um ajuste pode te trazer, né? Então, por isso que os benefícios da quiropraxia são muito amplos. O quanto que não daria para fazer um trabalho em cima disso, né? Fazer... Dá para fazer, cara. Só que aí você parar pra pensar, a gente daria, só que a gente precisa de financiamentos, né? Porque a gente precisa mensurar isso com laboratórios, exames, né? Então a gente entra numa área que é onde... Você vai precisar de colegas médicos que queiram fazer... a gente fica amarrado, literalmente, pensando em todo esse sentido, né? Então, assim, aí para começar a crescer, assim, um precisa conhecer o outro, que começa a conhecer o outro, que aí vai abrindo as portas e aí dali em diante vai, né? Mas a gente precisa ter pessoas também com conhecimento na parte científica, né? Porque assim, às vezes você tem a vontade, mas você não sabe por onde começar, né? Você fala, eu queria ver se isso pode dar isso, mas e aí, tá? A ideia é boa, mas e todo o processo, né? E professores, desculpa o palavreado, picas nisso, já estão socados de coisas, porque todos os alunos vão pro TCC, eles vão em cima do pessoal que já está acostumado, né? Imagina a quantidade de pessoas que vão te pedir para você orientar, a quantidade de pessoas que vão pedir para Fernando, para Aline, para o Daniel Facchini lá no Sul, né? Esse povo deve estar socado de coisa já para fazer. E fora que isso é uma parte do nosso trabalho, né? Mesmo quando eu estava Normal, na faculdade, isso não faz parte da nossa remuneração. Isso a gente trabalha quando? Em casa, né? Em casa, final de semana, então você vai ler aquela... E agora com o filho, com o marido, e aí? Então, Você vai fazer o quê? Você tem que despender tempo para fazer todas essas correções e tal. E outra, que um TCC é um tempo muito curto, né? Você vê, o meu trabalho eu demorei 7 anos, né? Pensando em todo o processo, mas... pelo menos 4, 5 anos para você ter isso, né? Total. Eu acho que também as pessoas que estão na faculdade, elas deviam começar a ter coisas dentro da faculdade já, né? Fazer dentro da educação física, da faculdade que eu fiz aqui na ESEF, cara, eles tinham tantos laboratórios massas para você poder estar trabalhando, para você poder estar fazendo a pesquisa, para você poder estar trazendo dados, né? E aí eu já te falo qual é o problema disso na EMB. Por enquanto, até então onde eu estava, né, que agora eu não sei mais a situação, mas até quando eu estava, era pouco professor, né, porque assim, o aluno podia ter uma super ideia, mas aí... Quem que vai te ajudar nisso? Que horas, né, a questão também era essa parte burocrática, né. E a ideia da EMB agora é ter menos professores? Olha, aí... Não sabe? Não sei. Né? Porque eu fiquei sabendo que contrataram, né? Provavelmente porque só ficaram 3, né? 3 não daria conta de toda... Eu fiquei sabendo de 2 pessoas que contrataram, não sei nomes ainda, né? O Vitor, que é meu estagiário, ele veio e comentou comigo, né? Então, assim, precisa entender se a EMB ela quer professores baratos, só que uma quantidade, ou se ela quer também cortar, porque a EMB inteira passou por isso, né? Sim. Não foi só naquilo. Eu acho que agora, no meio do ano, foram mais de 200, né? Então, a gente está falando de número grande, né? Não sei, ou... Às vezes eu penso só as duas coisas, que é custo e tentar manter aquilo, Vamos entendeu? juntar o Só que o útil com- ruim disso é sobrecarregar quem tá, né? Porque, e assim, as pessoas não sabem, acham que, vou dar aula, então tá, vou lá, eu gosto de dar aula de filosofia, então tá bom. Vou lá, preparo minha aula de filosofia. Não é assim, né? Não é assim. A gente tem N coisas para fazer, sabe? Assim, Nossa, total. planilhas. A gente Além tem de que- estudar, né? Fora isso, né? Mas isso eu acho que é a parte legal. Você sentar e estudar a sua aula de manhã, isso é a parte legal. Mas tem toda a outra parte burocrática que às vezes quem não passou pelo... não sabe, né? Não. A gente que A gente passou julga, sabe. né? A gente julga Só muito fácil. fala, né? Lógico. Mas assim, viver lá... É a coisa mais gostosa que julgar o outro, né? sem saber quer dizer, ainda é muito mais fácil. ser professor não só universitário. O universitário ainda ganha bem, né? Mas a gente precisa entender que ser professor, cara, é difícil, não compensa financeiramente. O trabalho é multiplicado vezes 30 e você não tem trabalha muito mais em reconhecimento, você não tem reconhecimento, você trabalha em casa, puta, deve ser um puta não saco.
Assim, você está liberta desse mundo, ó. Querendo ou não, é que sentir falta é gostoso, Sim, mas assim, nossa, a mas carga a de rotina, estresse, né? a gente acordava em casa, eu tava acordando 5 horas da manhã, né? E era Ó. uma rotina assim que não tava fácil, né? Que nem hoje, o discurso que eu faço no meu consultório é qual? Fala assim, meu querido, você tem subluxações na tua coluna devido a estresse, né? Estresse físico, emocional e químico, certo? Aham. Beleza, aí chega um cara e fala assim, mas eu sou mecânico de avião, como é que eu vou ter boa postura? Ok, se você já tem essa carga de estresse em cima de você, o que você está fazendo para compensar? É. E se a gente for falar de um professor, a tua vida, o quanto de saúde que você está ganhando agora não, é é algo diferente, imensurável, nossa. né? Assim, a gente tem ânimo agora mais, né? Você acorda mais tarde, dá pra você fazer uma atividade física, Sim. dá pra você... Eu tô atendendo muito mais até. Você começa a cuidar da tua saúde, Isso, né, velho? mas assim, a qualidade é outra, né? Ainda tá muito recente, né? Porque parece que foi em julho que eu parei, né? Aham. Então a gente tá falando aí de nem 2 meses ainda. Você mês já e meio. sentiu, né? Mas já dá pra sentir bastante diferença nessa rotina, Sim, né? sim. Bem diferente. E as pessoas precisam entender que você precisa montar isso, né? Então, assim, hoje eu não trabalho de segunda, quarta e sexta de manhã. Todo dia de tarde eu começo 3, 4 horas da tarde. Não é porque eu sou folgado e porque eu estou nadando em rios de dinheiro. É porque eu quero isso, porque eu preciso de tempo para poder ir para minha academia, para poder ir ficar com a minha família, para Descansar poder descansar. também, né? Porque, cara, você começa a entrar num limbo também. Se você só atende, você começa a entrar num limbo. Eu no Peru, atendendo 70 pessoas por dia, eu chegava em casa destruído, daí. Era assim, sem ó, força, né? era comer, banho, cama. E assim, acordar faltando 5 minutos para trabalhar ainda. Então eu tava num estresse emocional muito grande, muito forte, eu já não dava... Por isso que eu também falei, eu tava ganhando dinheiro pra caralho. Tava assim numa cidade onde o custo de vida era muito barato, então eu conseguia fazer tudo que eu queria. Sim. E falando, não é isso que me satisfaz, né? Então você chega num... Acho que todo quilo tem isso. Chega num momento que tá ganhando bem pra caramba e tá atendendo bem, você fala assim, será que é isso que eu quero mesmo? Será que eu vou baixar o ritmo agora? Mas eu acho que isso não é só aquilo, eu acho que é toda a profissão. toda a viu? profissão, Eu acho que chega uma hora que você começa a priorizar, né? Falar o que é a minha prioridade agora, né? O que eu vou me dedicar. Acho que isso faz parte de um ciclo de qualquer profissão. E eu sempre vim de uma rotina de trabalhar muito, né? O pessoal sempre me conheceu na faculdade porque eu estudava de manhã e fazia plantão noturno à noite. Porra. Trabalhando com óbito, né? Aquela Nossa, coisa, é mesmo, né? Então eu vim de uma... Aí eu me formei, eu trabalhava em 5 clínicas assim, e trabalhava à noite e comecei, fazia pós e mestrado, então, pra falar a verdade, agora que eu tô começando a baixar A colher a os bola, frutos né? também, né? Sim. Uma hora você começa a colher os frutos, é sim. bom por causa disso. Mas agora dedicar, né? Eu queria entrar também num assunto que é a quiropraxia dentro de planos de saúde, né? Hoje você atua dentro da Porto Seguro, né? A Porto Seguro acho que é a única, Por enquanto, né? por enquanto ela é a única Seguradora. que fornece isso e eu queria entender, primeiro, isso só fornece aí porque o Eduardo Bracher trabalhava lá e ele que incluiu, né? Eu não sei o quanto que ele tá, se ele faz Hoje parte disso. já não mais, Zero, né? né? Mas ele fez toda... Ele que instituiu lá dentro, Só né? que hoje você não é um atendimento primário, é? Não é. Não Nunca é. foi. E já é contraditório, né? Sim, lá não é. Lá o esquema é outro, né? Então você recebe pacientes de Encaminhados do ortopedista. médico, né? E aí? Como é trabalhar num lugar desse? Igual eu falei, é bem diferente da parte clínica, né, do nosso consultório. Mas eu tô lá também já vai fazer 11 anos. E é a Porto, então, que instituiu esse serviço, né? Hoje, a Porto foi vendida às unidades que a gente trabalhava, né? Quem comprou, ela chama Davita, uma nova empresa americana. E agora vão começar a entrar outros convênios. Né? Só que, a priori, a gente só atende pacientes Porto. Né? Tá. Porto, Itaú, né? A gente atende Porto e Itaú. Hoje até recebi uma ligação, parece que vai começar a entrar outros convênios, né? Mas lá é assim mesmo. Então o paciente, ele chega por dor, ele vai procurar o médico avalia, faz toda a parte de diagnóstico. Então, assim, toda essa carga de diagnóstico musculoesquelético fica para o médico.
A gente recebe o paciente, né, do médico com indicação da quiropraxia e ali a gente faz um trabalho por 4 consultas, né? E depois disso a gente... Já é um prazo pré-determinado de 4. Nossa, e aí? E aí que... Bom, na época esse número foi instituído porque vários estudos mostravam que com isso a gente já conseguia ter uma mudança no... pensando em dor, né? Na dor do paciente e tal. E realmente, as respostas assim, são bem positivas, com 4 consultas. Só que assim, dependendo do caso do paciente, óbvio que 4 é pouco, né? Mas aí ele volta no médico, né? Até então a gente tinha liberdade da gente mesmo pedindo as consultas. Agora com essa nova empresa, agora a gente volta para o médico pede mais guias e aí fica nisso, de 4 em 4, né? O caminho é esse. Ou seja, o cara que quer se beneficiar da quiropraxia via convênio não rola. Ele tá ali assim como na visão... um Advil sem fármacos, né? Sim. E o que acontece muito? Os pacientes acabam gostando do tratamento e por eu atuar numa unidade de Guarulhos, vão te procurar. Eles migram para a clínica. Isso é bem comum de acontecer. O legal é que para você vale super a pena, né? Ou indica familiares, né? E lá... E você pode implantar o conceito da quiropraxia, assim? Lá? Conversando, né? Assim, a gente vai conversando com o paciente, vai explicando, né? Mas assim, é bem diferente, é mais difícil do que na clínica. Né? Porque na clínica o paciente vem primário, normalmente ele vem ou por indicação ou porque ele já assistiu alguma coisa, ou viu vídeo, enfim. Agora lá não, muitas vezes eles vêm e falam, eu vim fazer esse, não sabe nem falar, me mandaram pra cá. A grande maioria assim, cai de balão. O que eu vou fazer? O que você vai fazer comigo? Isso, e aí a gente tem toda uma explicação. Então, pouquíssimo tempo a gente tem, né, assim, pra atender. E Quanto? Uma rotina hoje de 20 minutos, mas com possibilidade de encaixe, né? Mas dá tranquilo, né? Porque como a gente não precisa fazer uma avaliação e tal, a gente abre o prontuário, tem o diagnóstico, né? A gente também tem que olhar, porque o médico ele não sabe também até onde a gente pode ajustar. Lá a gente só tem a maca, né? E só. Então, assim, já aconteceu de eu pegar paciente com um quadro de osteoporose, eu olhar assim, a paciente bem avançada, e eu fui no ortopedista e falei, olha, vamos pedir uma densitometria para ela, porque para eu mexer nela eu preciso ver a qualidade óssea e tal. E eles, tá, ok, sabe, eles são super prontos também com a gente, assim, é super tranquilo essa relação lá dentro, né? Eles curtem, eles acham. Quase todos, assim. E a pergunta que não quer calar eles curtem o suficiente para eles estarem fazendo ou não? Olha, muitos deles pedem, né? Muitos deles pedem. Mas pela demanda de, nossa, eu tô com incômodo também, aquela coisa. A primeira visão é essa. Depois quando a gente começa a criar um pouco mais de vínculo, né, de amizade, a gente começa a tentar falar mais. Mas por estar lá dentro é um pouco difícil, né? É um pouco difícil. E qual que é o preconceito que você tem, ou teve, ou não tem lá dentro? Assim, de nos rebaixar, assim, nesse sentido? Não, porque isso não. A gente Eles vêm trocar ideia com você sobre caso, sobre paciente? Sim, isso sim. Eles te respeitam como profissional? Sim, até porque toda essa implantação, né, eu lembro que o Eduardo e a equipe faziam muita palestra. E eu lembro que até uma das palestras para todos os ortopedistas e fisiatras, ele falou para eu dar, quase morri. Né? Então, teve uma reunião e só tinha ortopedista e fisiatra, cirurgião de coluna, e eu tive que explicar o que é quiropraxia, o que faz, quais os resultados, porque a classe médica ela quer resultados, né? Quais são, tá, é legal, é bonito, mas né? O quanto que isso funciona, o quanto que isso melhora, né? E aí eu vejo que também o interesse deles aumenta muito pelo próprio paciente, que o paciente volta lá e fala, nossa, fiquei super bem, eu quero mais. E aí esse feedback do paciente faz eles se interessarem mais. E querendo ou não, né, você está falando de plano de saúde, você está falando de... O médico ele é super lotado de paciente, muito, então quanto mais gente ele vai jogando para você, É. melhor para ele também. E lá Ele tem fala. a questão de sair da demanda da cirurgia, Sim. né? Mas a gente atende também muito pós-cirúrgico também, né? Bem, muito pós-cirúrgico. Isso tem bastante. Essa experiência clínica pós-cirurgia, acho que a gente ganha muito lá. E quando você está na sua clínica e você recebe o paciente falando assim, o meu médico falou para eu parar de fazer porque... Acontece. Qual que é o teu... Olha, quando ele vem, tem muitos que só ligam, né? Olha, eu tô me sentindo bem e tal, mas o médico falou pra eu não... Ele falou para parar. Eu tive uma essa semana. Ela fez cirurgia 3 meses, que não resolveu o problema, só piorou. Aí ela foi lá uma vez na avaliação dela, eu não vou voltar no retorno,
porque meu médico me proibiu de fazer quiropraxia. Isso tem. Eu acho que diminuiu bastante, mas no começo eu acho que eu sofria muito mais com essa questão, né? Porque todos os médicos falavam que quiropraxia era ruim, parece que era uma coisa. Hoje em dia não, a gente já vê, eu recebo carta de indicação médica, tem médico, eu já recebi carta de médico querendo conhecer mais a quiropraxia porque viu que a melhora que o paciente teve, né, com o tratamento. Então assim, tá mudando, né? Sim. Mas ainda tem, sim, é verdade. Mas quando o paciente me dá a oportunidade de conversar, eu tento, né? Passar a sua visão. Passar a visão, né? Agora vai também a consciência de cada um. Mas já peguei casos, o paciente está melhorando. E ainda fala assim, E olha, é porque o médico ainda falou que pode me quebrar. tá ali no pedestal ali, né? E eu falo para os meus pacientes, eu falo, meu querido, informação nessa vida é tudo. Se você não quer receber informações, quer só contar com o que o seu médico está te dizendo, Sim. ok, né? Mas a partir do momento que você conhece teu corpo, você sabe o que a gente está fazendo, você vai ter esse livre-arbítrio. Você já tem ele, né, na real, mas você vai poder pensar com a tua cabeça, não com a cabeça do médico, né? E é muito doido. Verdade. Mas em compensação, aí vamos pegar um assunto delicado que é a regulamentação e plano de saúde. Eu tenho muito medo. Então assim, Eu também. o meu pezinho assim de estar tranquilo, de ainda não estar com uma profissão regulamentada, é muito só por conta disso. Porque a partir eu tenho essa impressão que isso pode acontecer exatamente como aconteceu com a educação física, aconteceu com a fisioterapia e a gente começar a prostituir a nossa Sim. profissão. E eu vou te falar, eu acho que vai acontecer isso. Vai chegar uma época que vai. Hoje a gente está num plano de saúde que a gente ganha pau a pau do médico, entendeu? Então a gente deve isso realmente ao Eduardo lá dentro, porque ele conseguiu isso pra gente. Os teus né? plantões é a mesma coisa que o médico ganha. Sim, a gente ganha bem, entendeu? A visão é diferente, a rotina é diferente, mas a gente está sendo bem remunerado por aquilo, né? Mas esse medo é de todo mundo. É viu? real, Assim, né? A gente, dentro real. da faculdade a gente conversa sobre isso, porque a gente vê que ainda não está liberado para os convênios e muita gente já se prostitui, né? Assim, nesse sentido de valor que a gente está Sabe o que falando. acontece? Eu atendi um italiano que o convênio dele cobria a quiropraxia. E aí sabe o que acontecia? Vamos fazer o seguinte, ele só cobre 12 sessões, então fala que o que eu paguei de 24, 36 são para 12, para eu poder... Aí eu já comecei a olhar aquilo e falei, cara, imagina isso dentro de Amil, dentro de Unimed. Não, a gente está falando de uma coisa complexa. E aí você vai pegar aluno que não conseguiu ganhar bem, que não consegue entrar em clínica, que não consegue abrir o consultório, chega a Unimed e fala assim, meu querido, eu vou te dar 60 pacientes por dia, só que você vai ganhar 10 reais o ajuste. Aí você começa a se prostituir a partir de um que aceitou isso, ferrou. Acabou. Ferrou. Acabou. Então assim, eu tenho muito medo em relação a isso. Sei. Sim. Bom, eu não tenho conhecimento nenhum disso no Brasil, como é que tá, né? Mas Teremos uma entrevista com o Evergisto, ótimo, que é o né? cara que está Sim, fazendo conhece toda... muito disso. E acho aí que ele vai me dizer isso também. a própria BQ, né? Assim, não sei como que ela poderia se posicionar referente a isso, né? É que assim, a BQ, dentro dos planos de saúde, não vai ter força nenhuma. Aí que tá, né? Regulamentou, fala assim, quem que é você, entendeu? Regulamentou, eu vou ir lá em cima do conselho regional, não vou falar com você. Ah, sim. É que eu tô falando até então, né? Porque assim, a gente tá vendo que estão abrindo convênios, mesmo a profissão não regulamentada. Então Tá até colocando? então, sim, a gente conhece. Porque o SEB já tem no Rio Grande do Sul alguns. Ah, é? Eu não sabia. Aqui, né, você vê, tem gente que tem concurso, é concursado em quiropraxia, né? Eu sei porque na época eu era, a Ana Paula que era coordenadora, a Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas entrou em contato para elaborar um concurso para um quiropraxista. E aí ela falou, ela me jogou a bomba de montar a prova e eu fiz, essa pessoa foi concursada e hoje deve estar lá ainda. De uma cidade, né, do Brasil. Caraca. Então, você vê, por Dentro mais da que a profissão... prefeitura. Sim, e a gente ainda não está falando de uma profissão regulamentada, já está crescendo nesse sentido. Já. Então, você imagina quando realmente regulamentar, né? Mas eu não sei até que ponto, por isso que eu falei da BQ, teria força de nos auxiliar ou como a profissão nesse sentido, né? De você falar, eu aceitei trabalhar por R$3, né? Mas então, se alguém chega lá em você e fala, olha, meu amigo, né? Não.
Ou se não tem como, né? Eu acho que, cara, é complicado, é complicado. A partir do momento também que você... Francisco, uma opinião minha, né? Eu cobro barato porque eu quero popularizar a quiropraxia. Hoje a quiropraxia no Brasil ela é muito elitizada, né? As pessoas acham que isso é muito caro e realmente é, né? Você tem clínicas aí cobrando os seus 200, 300, 400 reais por sessão. Tem quiropraxistas que querem isso para eles, né? Eu quero atender menos e cobrar mais. Então, assim, a minha visão é de deixar isso de fácil acesso para todo mundo. E você precisa ter um preço mais abaixo, mas ao mesmo tempo você precisa... Cara, é um formigueiro ali que Mas muito assim, complicado. o que é preço mais abaixo, né? Porque quando a gente fala de convênio, aí vai cair naquela questão. A gente não vai ter esse tempo para educação do paciente, né? A gente não vai ter Nada. isso. E aí vai virar só uma coisa de estraladinha aqui, estraladinha ali, levanta e vai embora. E aí, aí você vai se juntar junto com uma profissão que não... de outras pessoas que... de outras profissões que já nos cercam, né? Ali. E é muito doido. Então, a gente espera que não, né? Mas é um medo, realmente. Acho que de todos os quiros hoje em dia acontecer isso, né? E acontece o quê? Às vezes tem alguns quiros, principalmente, que olham essa situação toda e falam, meu querido, acho que eu vou ficar na minha, vou fazer meu nome, e ok, entendeu? Aí você fica até dentro de um egoísmo dentro da... Em vez de ajudar a profissão, você quer só pensar ali no umbigão. Pensa em você para não se envolver, né? Mas a sua visão aí é positiva para o futuro da profissão no Brasil? Sim, não, eu acho que tem mais pontos positivos do que negativos. A gente vê o quanto está crescendo, o quanto... o próprio curso, né, a gente vê a procura muito grande. Abriu turma noturna, diurna, né? O volume das pessoas estão pesquisando cada vez mais, as pessoas estão conhecendo mais, então com certeza sim, eu acho que o futuro é promissor. Como toda profissão tem seus cuidados que devem ser tomados, né? Mas isso eu acho que é ainda mais igual a gente está falando. Nós já não temos nem 20 anos ainda de profissão aqui no Brasil, né? De formação. Então, faz parte, acho que, desse ciclo de crescimento, mas com certeza é super promissora, né? Crescendo pra caramba, é legal, você vê, antigamente eu não via consultórios no terceiro paradigma, né? Sim. E a gente ouvia falar, olha, quem abrir esse modelo aqui no Brasil não dá certo, não vai dar certo. Quando eu vim pro Peru e eu falava assim, eu atendo em 5 minutos, 7 minutos... Aqui, brasileiro, não, brasileiro está acostumado a fazer coisinha, fazer isso. Eu falei, querido, por que o ser humano brasileiro é diferente do ser humano peruano ou do ser humano americano? Cara, é a partir do momento de você oferecer aquilo e ensinar e mostrar o porquê daquilo. Que você faz daquele jeito, né? E aí as pessoas que... Vai ter público para aquilo. Né? Lógico que tem. Nossa, porra. A gente está falando de quantas clínicas a gente tem no Brasil? E a população, pelo amor de Deus, é desproporcional ainda. Agora o que ainda precisa crescer muito é assim, a área de pediatria, né? Porque igual nos Estados Unidos a gente fala de consultório que só tem crianças, né? Fantástico. A área de esportes ainda é muito pequena, poucas pessoas trabalham só com isso, né? Então assim, a gente vê que aqui no Brasil ainda tem muito mercado ainda para crescer, né? Eu fiz um trabalho com a seleção brasileira de handball, fui lá, fiquei 20 dias em São Bernardo, ajustando os meninos, tudo lá. E aí eu fui conversar com um fisioterapeuta-chefe lá. Eu falei, pô, que legal, né? Me chama mais vezes, aí eu venho, porque eu fui lá de voluntário, né? Daí ele falou, cara, a gente não fica chamando por causa disso. Porque a confederação fica vendo que tem um monte de gente de voluntário e aí não quer pagar. E você merece se receber. Vem aqui em ciclo olímpico pra você ver o quanto de dinheiro que chove aqui. Nossa. Aí contrata 3, 4 quiropraxistas, 5 fisioterapeutas, que aí vem a TV, vem Globo Esporte, né? E todo mundo quer mostrar, né? Todo mundo quer aparecer, né? E dentro do futebol, que é o único esporte aí no Brasil que é rentável, né? Você não tem, você tem hoje ali médicos ainda tomando conta ali daquela... É difícil. Físios, né? Tem muitos físios quiros ali também, né? Que aí fica nessa, a Kira da Físia, não é, né? Fica nesse linho. Eu quando eu saía da faculdade, eu ficava muito puto. Eu ia lá, ativista, né? Cara, hoje em dia, assim, Faz caguei. o seu, né? Te juro. Assim, uma hora, deixa
show. Aí eu fui num cara que era fisioterapeuta e ele fazia quiropraxia também. Ah, legal, aqui vai ser diferente só então, tá? É verdade. Nem adianta mais você ficar Mas eu querendo... acho que essa fase de ativista todo mundo teve. Mas assim, eu vejo esses grupos de Facebook, cara, nossa, me dá uma agoniazinha. Porque, ai, olha o curso que tá tendo, olha os fisioterapeutas. Você fala assim, gente, então trabalha melhor, porque daí você não vai precisar ficar... Isso daí a gente já parou de pensar nisso, sabe? Eu acho que você tem que fazer o seu bem. Eu sempre falo para os alunos, meu, se preocupa, enquanto você ficar olhando o outro, para. Total. E se preocupa assim, o que eu vou fazer na minha vida? Eu quero fazer o meu melhor, entendeu? E foca nisso. E deixa. O resto, porque a gente não consegue mudar, né? Então vamos fazendo a nossa parte. E aí o tempo o paciente vai conhecendo, porque ele começa a perceber, né? Também o que eu recebo na cidade de lá em Guarulhos é um monte de gente aquilo, né? Tem os formados que a gente conhece e tem os que não são, muitos. Então o cara chega lá, eu passei no quilo lá, você fala, tá. Então, bola pra frente. A primeira pergunta é por que você não foi lá de novo, então, né? E aí eles começam a observar, nossa, mas é diferente, nossa, mas... E sabe que em Guarulhos está acontecendo muito, né? Que eu ouço eles falarem, quanto tempo que as pessoas Qual o tempo de consulta? Qual o tempo de consulta? Porque essas pessoas que não têm formação vendem, olha, 1 hora, viu? Quiropraxia 1 hora. Aí fala, meu, o que o cara faz de quiropraxia em 1 hora? Não, porque a gente vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Eu falo, tá mas bom, muitas vezes eles não falam isso no telefone, eles só falam que a quiropraxia é 1 hora. Eles não falam que vai fazer quiro, acupuntura, reiki, massa, né? Enfim. Então, quando ele liga pra gente, ele quer saber o tempo, pra comparar valor e tal, né? A minha palestra é muito em cima disso também. Fala assim, meu querido, assim, hoje eu sou um consultório centrado em subluxação, porque é isso que eu faço. Então, assim, é coluna. E ali, qualquer coisa a mais que você vai fazer, pode procurar um físio, é legal, não tem problema. Né? Mas assim, é difícil, é um assunto interminável. Interminável. Aí Você está falando de uma classe gigantesca também, então você lutar contra uma classe já estabelecida e gigantesca é difícil. Verdade. Mas a gente está fazendo a nossa parte aí. A gente já pode encerrar com essa mensagem bonita aí para os estudantes de quiropraxia, principalmente, mas para os pacientes que estão ouvindo, ou para os futuros pacientes que estão nos ouvindo. Vai procurar, você tem aí faculdades, tem universidades aí, então quiropraxia.org.br, você vai ter todo mundo que é formado ali. Fala o seu consultório, onde que alguém pode encontrar, daí para atender. No momento eu estou no meu consultório que é em Guarulhos, já estou lá já desde 2007. Atendendo, endereço? Né? Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 190, salas 410. Instagram? Tem Instagram que é Ajuste Quiropraxia, Ajuste _ Quiropraxia e Facebook Ajuste Clínica de Quiropraxia. Show, lá em Guarulhos. Se você é um beneficiário ali da Porto. Sim, também, Porto Seguro, Itaú, eu atendo, né? Aí o engraçado pessoal que eu atendo todos os meus gerentes do banco. Você atende eu eles? Atendo Puta, mas é a melhor coisa. Porque qualquer BO... sim, eu tenho o WhatsApp deles, exato. Eu preciso de um negocinho já... O meu amigo pessoal, ele é gerente do Banco do Brasil, eu falo assim... Queridão, aconteceu tal coisa. Não, foi ótimo. Então, beleza. Tranquilão. Obrigado aí Imagina, pela tua que vinda, de vir até Jundiaí em pleno dia de semana, pra gente poder conversar. Quero falar aí pra todo mundo seguir a gente, Facebook, Instagram, segue eu e a Dai lá. O próprio programa tá no Spotify, tá no Google Podcasts. Tem gente que fala, o programa é de 1 hora, 1 hora e pouco. Vai lá no podcast, põe ali, é só o áudio. mais rápido. E quem quiser ver, né, tá aqui também com comidas deliciosas. Queria agradecer ao Vila Brunholi mais uma vez por ter cedido o espaço. E é isso aí, galera. Valeu, tchau. Tchau.